Então, pessoal, vamos lá nessa aula aqui. Ela foi no dia 22/6, beleza? Então, para quem não pôde estar presente, vou postar essa videoaula lá no YouTube. Aula de hoje, pessoal, preparei o conteúdo, tá? A gente já finalizamos o capítulo de frações algébricas, tá? Então, espero que vocês tenham acompanhado aí. A gente já vai dar início no capítulo, se eu não me engano, é o capítulo 6, tá? Capítulo 5 ou capítulo 6, né? Que vai tratar sobre equação do segundo grau, né? De longe, eu acho que é um dos 3 pilares do nono ano, tá? Equação do segundo grau é um conteúdo assim, de extrema importância para o nono ano, né? Junto com trigonometria e teorema de Pitágoras, né? Que a gente vai ver isso lá um pouco mais para frente, né? Então, na aula de hoje a gente vai dar início, tá? A gente vai introduzir apenas, vamos definir o que é uma equação do segundo grau, vamos ver o que é uma equação completa, o que é uma equação incompleta, o que é cada coisa, o que é coeficiente, tá? Vai ser mais uma introdução mesmo. Geralmente, essa é realmente a primeira aula de equação do segundo grau. A gente já não vai partir para fórmula de Bhaskara, tá? Não agora. Você vai ficar para as próximas aulas. Então vamos lá. Hoje, tá? Geralmente, na primeira aula mesmo em sala, tá? Eu nem passo a resolução. Eu já somente na outra aula que eu passo a resolução incompleta. Mas provavelmente eu vou já iniciar nessa aula aqui, tá? Vou fazer talvez 1 hora no máximo de aula, porque eu tenho que ir lá na escola daqui a pouco, 11h30. Então vamos lá. Acho que alguém mandou aí algum pedido. Deixa eu ver aqui. Acordou agora. Então, pessoal, vamos lá, né? Equação do segundo grau, né? Aqui eu tenho uma situação, tá? Uma situação prática, tá? Um problema, onde você vai, em algum momento desse problema, se deparar o que nós vamos chamar na atual equação do segundo grau, né? Então, nós já vimos vários problemas, desde o 7º ano, tá? Nós já vimos vários problemas onde a aplicação da equação do primeiro grau ela é bem clara, né? Então, por exemplo, o dobro de um número adicionado 10 é igual a 20, sei lá, né? Então, são problemas clássicos, tá? Pessoal, você consegue ver o meu rosto? Dá pra ver, Eric? Sim, dá. Não. Tá, né? Sim, sim. Tá, eu vou fazer Dá. Ah, tá, eu vou deixar. É porque eu não consigo ver o meu rosto, aí é meio estranho isso, porque eu não consigo ter a noção qual está sendo a minha expressão. Mas geralmente todo mundo é assim, né? Se eu estivesse na sala de aula, eu também não ia saber qual era a minha expressão. Então vamos lá, uma situação aqui prática, tá? Onde a gente vai, quando a gente for montar aqui o problema, né? Quando a gente for montar a equação, a gente vai se deparar com um pequeno problema, né? Diz assim, a professora de artes quer um painel retangular, tá? Então, era aqui um painel retangular. Ela quer um painel que tenha 600 centímetros quadrados de área. Então, o painel que a professora quer tem que ter uma área de 600 centímetros quadrados, tá? Mas ela quer um painel com 10 centímetros a mais no comprimento do que da largura. Ok. 10h40 eu já não vou mais, você tá ligado. Então, a professora ela é bem exigente, né? Primeiro ela exigiu a área, né? Ela disse que é uma área de 600 centímetros quadrados. Só que não é só isso. Ela ainda deu uma outra definição, ela deu uma outra especificação ainda. Qual foi a outra? Ela disse que o comprimento, né? Ou a largura, né? Ela quer que o painel tenha 10 centímetros a mais no comprimento do que na largura. Ou seja, o comprimento desse painel ele tem que ser exatamente 10 centímetros a mais do que na largura. Então, montando uma expressão para essa situação, eu tenho uma largura com o tamanho x, um tamanho, né, desconhecido, e um comprimento onde esse comprimento ele tem exatamente 10 centímetros a mais. Então, eu posso determinar que esse comprimento ele tem x mais 10. Confere? Montando uma equação para essa situação,
Fica fácil, né? Porque ela quer que a área seja de 600, então eu vou montar a expressão que representa a área, ou seja, base vezes altura, ou altura vezes base, né? Então eu tenho que x vezes x mais 10, isso aqui vai dar a área, vai dar 600. Beleza? Então eu peguei esse tamanho, multipliquei por esse, vai dar a área, que no caso da professora ela quer que tenha 600. Fazendo aqui a distributiva, vai dar, ó, x vezes x, não dá 2x, tá? Dá x ao quadrado. E x vezes 10 vai dar 10x. Isso aqui vai dar quanto? Isso aqui vai dar 600. Então, pessoal, aqui nós acabamos de nos deparar, tá aqui, tá? Com uma equação. Primeiro, por que isso aqui é uma equação? Porque tem uma expressão algébrica, né, com letras e números e um sinal de igualdade. Então, isso aqui é fato, isso é uma equação. E por que do segundo grau? Pessoal, eu vou definir daqui a pouco, tá? Mas só para adiantar. O grau de uma equação, ou melhor, o grau de um polinômio qualquer, a gente já viu isso aqui lá no 8º ano, ele é dado pelo expoente, não é assim? Ou melhor, pelo maior expoente. Então, por que nós falamos que isso aqui é uma equação do segundo grau? Porque é uma equação, lógico, onde o maior expoente da variável é 2. Então, por isso que nós chamamos de equação do segundo grau. Então, nós chegamos aqui em uma equação do segundo grau, tá? Tocando a telefone. Professor, qual é a diferença? Por que tem uma diferença tão grande? Eu já vi já em videoaulas, né? Eu tô agora de quarentena, tava vendo, tá? Tô imaginando a história de alguém aí, talvez possa existir essa pessoa. Eu vi um videoaula, eu vi alguns exemplos resolvidos e a maneira de resolver é totalmente diferente. Mas por que é tão diferente assim? Pessoal, essa potência 2 aqui ela vai fazer muita diferença, muita diferença. Porque, por exemplo, ó, se eu tenho uma equação só assim, ó, por exemplo, quando você vai resolver uma equação como essa, 2x mais 10 igual a 20. Então, você tem um processo para resolver, que seria o quê? Isolar a letra, né? Deixar a letra sozinha aqui, números ali. Então, e se passar de lado, passa, inverte o sinal. A gente vai ver, galera, que agora não tem nada a ver. Totalmente diferente. A maneira que você resolve esse tipo de equação é totalmente diferente. Professor, mas por quê? Ó, eu vou dar um exemplo bem prático. Por exemplo, x ao quadrado mais 2x igual a 8. Se você for isolar isso daqui, ó, primeiro, você vai isolar quem? Esse ou esse? Vai ficar entendeu? Vai ficar um impasse nessa situação. Então, por isso que a gente tem que trabalhar com a equação do segundo grau totalmente diferente do que a gente trabalha com a equação do primeiro grau. Mas eu vou entrar nisso aqui agora não, tá? Então, aqui foi só uma situação, tá? Foi só uma situação onde, em uma aplicação prática, quando você vai montar uma equação, você observa que vai resultar em uma equação do segundo grau, tá? A equação x ao quadrado mais 10x igual a 600 é chamada de equação do segundo grau na variável x. Beleza? Então vamos para a próxima. Vamos definir agora. Tem até um quadradozinho. Vamos definir agora, tá? Pronto. O que é uma equação do segundo grau? Uma equação do segundo grau, né, é toda equação que assume essa forma aqui. Vocês nunca mais vão esquecer isso aqui, tá? Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, tá? Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Então, essa é a forma, nós chamamos de forma geral, tá? Forma geral da equação do segundo grau, tá? Só que tem uma observação. A observação é que o a ele tem que ser diferente de zero, tá? O a tem que ser diferente de zero, ou seja, esse termo ele nunca pode ser zero. Observa que eu não falei que o b e c tem que ser diferente de zero. O que é que isso quer dizer? Que o b ou o c, ou se eu quiser os dois, podem sim ser zero, não tem problema. Agora, esse valor aqui, esse a, ele nunca pode ser zero. Outra coisa, né? O x é a incógnita. Então, a única variável aqui... Pessoal, vocês estão me vendo? Eu tô na aula ainda? Tá. Sim, Ah, sim. tá. Eu recebi aqui, ó. Clica aqui para retornar a videochamada. Então, eu falei, putz, será que a aula caiu e eu tô falando sozinho? Então, beleza. Então, ó. Agora eu não perdi. Sim, tá. Então, a única variável da expressão é a variável x. Então, x é a única variável. Esse a, esse b e esse c nós chamamos de
coeficiente. E você já sabe o que é um coeficiente, né? Por exemplo, se eu tenho isso aqui, ó, 2x. Quem é a parte literal? A parte literal é o x. Quem é o coeficiente? O coeficiente é o 2. Então, A, B e C são coeficientes, ou seja, A, B e C são números, tá? São números, números reais. A única variável aqui em questão é o x. O x é a única variável. A, B e C são números, onde A é número, B é número, C é número. Isso aqui já falei. Porém, como eu já disse, o A nunca pode ser zero. O B pode, o C também pode. Agora, o A jamais pode ser zero. Beleza? Outra observação. O coeficiente A sempre é o coeficiente que está do lado do x ao quadrado. Então, o coeficiente A sempre é o número que está do lado do x ao quadrado. Se você observar, ó, eles têm um padrãozinho, sempre assim. O B sempre é o coeficiente que está do lado do x. E o C, ó, ele não tem variável, ou seja, o C ele vem sozinho. Beleza? Pessoal, deu para entender isso aqui mais ou menos? Oi? Alô? Deu, Mar. Deu, né? Pronto. Deu. Isaac, já que tu gosta sempre de participar das aulas, eu já percebi. Lembra que eu Aham. falei que A, B e C são números? Que acompanha a variável. Que acompanha a variável, perfeito. Só que eu falei uma coisa, eu falei o quê? Eu falei que o A jamais pode ser zero. O B pode ser zero? O B, rapaz, acho que pode. Pode. O C pode ser zero? O C pode também. O A pode? Não, Por quê? porque o A tem que ser diferente de zero. Certo. Isso eu disse? Aqui. Por quê? Por que que o B e o C pode e o A não pode? Isso não vale só para o Isaac. Quem souber ou quem achar a resposta aí pode me dizer. Pode desmuta e fala. Eu estou fazendo essa pergunta porque essa sempre eu coloco como primeira questão de prova. Toda a vida. Por que que o A não pode ser zero? Porque se o A for zero, é equação de primeiro grau. Deixa eu ver aqui, que eu não reconheci pela voz. Quem foi que falou? Coicielo. Cleciele. Beleza. Tu já viu isso em algum lugar ou tu percebeu agora, Cleciele? Eu já tinha visto. Já visto, né? Pronto. Pessoal, quem é que determina se a equação é do primeiro ou do segundo grau? É o expoente. É tanto que, por exemplo, se você tem isso aqui, ó, 2x mais 4 igual a zero. Nós chamamos isso aqui de equação do primeiro grau, do primeiro. Por quê? Quem é que determina o grau da equação? É o expoente do x. Professor, o expoente aqui é zero. Opa, se você acha que esse expoente é zero, misericórdia, está no nono ano, acorda para a vida. Esse expoente aqui é 1. Esse expoente é 1. É por isso que isso aqui é uma equação do primeiro grau. Por que isso aqui é uma equação do segundo? Porque esse expoente é 2. Professor, quer dizer que existe a equação do terceiro? Com certeza. Existe a equação do quarto grau? A gente vai ver daqui a 2 semanas. Equação do quarto grau. Não, próxima semana a gente já vai ver a equação biquadrada, que é a equação do quarto grau. Tá? Tem do quinto grau, depende do valor do expoente. Então, é por esse motivo que o A nunca pode ser zero. Porque, presta atenção, se isso aqui for zero, isso aqui não vai existir. Isso não vai existir, porque zero vezes alguma coisa vai dar zero. Isso não vai existir. Então, o que é que vai sobrar? Bx mais c igual a zero. Cadê o expoente 2? Não vai ter mais. Então, se o A for zero, significa que a equação não vai ser do segundo grau, ela vai ser do primeiro grau. Então, para uma equação do segundo grau existir, por obrigação, esse número aqui, ele nunca pode ser zero. É porque é ele que dita que a equação é do segundo. Agora, se isso aqui, ó, observa, tem expoente 2? Tem. Então é do segundo. Tem expoente 2? Tem. Então é do segundo. Agora, se não tem esse daqui,
A equação não é do segundo, é do primeiro. Então, o A, ele jamais pode ser zero, porque é ele que dita que a equação é do segundo grau. E se ele for zero, ele não vai ser do segundo, vai ser do primeiro. Beleza? Deu para entender? Beleza. Deu. Tranquilo. Deu. Ok. Então, A, B e C são coeficientes, tá? Beleza. Pronto. Aqui são exemplos, pessoal, que eu sempre boto em prova também, tá? Sempre boto em prova. São questões simples, que é só para você... Ah, não, eu não cheguei a comentar, tá? Equação completa e equação incompleta, tá? Bem simples, né? Eu acho que pelo nome você já consegue imaginar o que seria, né? O que é uma equação completa, tá? Uma equação completa é uma equação que apresenta coeficiente A, coeficiente B e coeficiente C. Apresenta os três coeficientes, A, B e C. Ah, outra coisa. Isso daqui é a forma geral. Então, por exemplo, naquele slide anterior, essa equação aqui, ó, ela não está na forma geral. Então, se você vê uma equação do segundo grau desse jeito, você já conserta ela. Como assim consertar ela? A forma geral, pessoal, é ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Então, sempre tem que ter zero aqui. Então, o que eu tenho que fazer aqui para deixar na forma geral? Eu vou passar os 600 para cá. Beleza? Então, a forma geral dessa equação seria x ao quadrado mais 10x menos 600 igual a zero. Despreza 600 aqui, ficou meio feio. 600 igual a zero. Então, essa daqui é a forma geral, tá? Sempre tem que ficar igual a zero. Você segue sempre esse modelo aqui. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Lógico que nesse vai ser mais, né? Pode ser mais ou menos. É só para vocês entenderem, tá? Então, voltando. O que é uma equação completa? Uma equação completa é aquela equação que apresenta tanto o coeficiente A, quanto o coeficiente B, quanto o coeficiente C. Pronto, só isso. Tem A, B e C. Uma equação incompleta é a equação que não tem B, ou não tem C, ou não tem os dois. Aí ficou direitinho, ó, uma cara, né? O olho e o nariz aqui. É só a sobrancelha aqui, né? De boa. Ficou nerdzinho. O óculos. Top. Nariz aqui. Então, pessoal, completa, né? Apresenta coeficiente A, coeficiente B, coeficiente C. E incompleta não tem o B, não tem o C ou não tem os dois. Lembrando que o A tem que ter. O A sempre vai ter. Ok? Então, nesse exemplo aqui, é só para você, ó, primeiro, identificar quem são os coeficientes, questão do TD que eu mandei para vocês, tá? Tem questão dessa. Identificar quem são os coeficientes e afirmar, né, dizer se a equação é completa ou se a equação é incompleta, tá? Então, bem simples. Quem é o coeficiente A? Coeficiente A, lembra, o A sempre é quem está do lado do x ao quadrado. O B é quem está do lado do x. E o C é quem vem sozinho. Então, nesse caso, quem é o coeficiente A? 3. Quem é o B? 4. Quem é o C? 1. E a equação ela é completa porque apresenta os três. Lembrando, tá? Você não pode esquecer que você tem que levar em consideração o sinal da frente. Então, nesse caso, todos são positivos. Beleza, mas se fosse menos 1, por exemplo, eu botaria aqui menos 1. Ok? E outra coisa, né? Se aparecer só x ao quadrado, então significa que o coeficiente A é 1. Né? Lembra que quando não tem nada aqui na frente, é 1. Então, bem tranquilo isso daqui. Nesse caso aqui, ó, P ao quadrado menos 5P mais 6 igual a zero. Eita, professor. P, pessoal, é a mesma coisa, como se fosse um X aqui. Muda nada, tá? Então, quem é o coeficiente A? 1. Acabei de falar. Quando não tem nenhum coeficiente na frente, ele vale 1. Quem é o coeficiente B? Menos 5. Eu também falei que não esquece do sinal negativo. E quem é o coeficiente C? 6, ou mais 6. E a equação, ela também é completa. Quem é Mário? Você conhece? Não. Meu Deus do céu. Sei quem é não, esse aí. Alô, Mário, você tem 10 segundos para se pronunciar quem é você, cara. Eu quero ver isso aqui. Vai lá, diz aí. 10 segundos. Mário, quem és tu?
Mário, tá atrapalhando a aula. Tá, vou banir ele. Ei. Mário. Ele saiu. Saiu, né? Tá, não vou citar mais ninguém não. Deixa eu só confirmar se ele Ele saiu. tá falando aqui que cadê a Daiane? Ah, Daiane? Deve ser alguém da. a Daiane foi que entrou, tão zoando aí, né? Uma coisa já. Nossa, Maria. Pessoal, espero que não seja alguém da escola, né? Porque se for aí vai dar problema isso aí. Ele saiu já? Saiu, né? Saiu. Sempre tem, né, cara? Os engraxados, os bonitão, né? Beleza, não vou chamar ninguém não. Ok. Acabou interrompendo aqui o raciocínio. Sim, eu estava mostrando os coeficientes, né? Então, nesse caso, coeficiente A, 1, coeficiente B, menos 5, coeficiente C, mais 6. Como eu apresento coeficiente A, B e C, equação completa. Vou pular logo para o entender, ó. Olha o entender. Quem é o coeficiente A? O A é quem está do lado da variável ao quadrado. Nesse caso é um y, mas pode ser qualquer uma, né? Então, o coeficiente A é o 2. O coeficiente B, olha, lembra, quem é o B? O B é quem está do lado da variável 100 ao quadrado, ou seja, da variável x, ou nesse caso, variável y. Então, o B aqui é menos 10. E lembra, o C é quem vem sozinho. Sozinho ou sozinho, né? Não sei. E nesse caso, não apresenta esse valor sozinho. Não teve esse valor que vem sozinho. Então, significa, nesse caso, que o C é zero. Outra observação. Quando o B ou o C for zero, não vai estar lá zero. Não vai ter. Ele não vai estar zero. Ele simplesmente não vai aparecer. Então, tem que tomar cuidado nisso, tá? Quando o B for zero ou quando o C for zero, não é que vai estar 0x ao quadrado. Não vai estar assim. Ele simplesmente não vai aparecer. Então, nesse caso, ele será zero, que nem aqui, tá? Não vai estar 2y ao quadrado menos 10y mais 0, igual a zero. Não. O C, ele simplesmente não vai aparecer. Aí, ele será zero, tá? O próximo, provavelmente, vai ser com o B. Tá aqui, ó. Nesse caso, quem é o coeficiente A? Quem está do lado da variável ao quadrado, ou seja, 4. Quem é o coeficiente B? É quem está do lado da variável 100 ao quadrado, 100 está ao quadrado, a variável sozinha. E nesse caso, ó, se você parar para procurar ele aqui, ó, ele não apareceu. Então, só o 100. Observa que o 100 está sozinho. E quem está sozinho não é o B, é o C. Então, nesse caso, o B é 0 e o C é menos 100. É a equação incompleta. Pessoal, tranquilo até aqui? Aham, tranquilo. Érico, você pode explicar de novo, por favor? Beleza. Explica de novo só essa última aí, por favor. Certo. Quando o B ou o C for zero, não vai estar zero. Por exemplo, 0x não vai estar. Ele simplesmente, o B não vai aparecer. O que precisa lembrar? Que o A é quem está do lado do x ao quadrado. O B, eu falo x por questão de prática, né? Questão por ser mais conveniente, mas pode ser qualquer variável, né? Então, A é quem está do lado do x ao quadrado. O B, quem está do lado do x, só o x sem ser ao quadrado. E o C sozinho. Pronto, é isso. Aí você vai procurar isso na tua expressão. Por exemplo, aqui, ó. O A, né, quem está do lado do x ao quadrado, nesse caso é o 4. O B, né, quem está do lado do x, sem ser ao quadrado, se você procurar essa variável aqui, o x sem ser ao quadrado não apareceu. Apareceu quem? O que está ao quadrado, o que está do lado do ao quadrado e o que está sozinho. Então, nesse caso, o B, que seria quem está do lado do x sem ser ao quadrado, ele não apareceu. Então, nesse caso, o B é zero. Então, quando o B for zero, quando o C for zero, ele simplesmente não vai aparecer na expressão. E o C vem sozinho. O que foi que veio sozinho? O menos 100. Deu para entender? Oi. Deu. Sim. Deu pra Sim, entender? sim. Beleza. Vamos lá. Deixa eu ver quanto tempo de aula já. Tá. Pouco. Então, pessoal, já que chegamos até aqui, vamos ao que interessa, né? Forma reduzida, tá? O que é a forma reduzida? A forma reduzida, o nome já diz, é você reduzir a equação
para essa forma aqui, ó. Como eu já tinha falado um pouco lá atrás, só que eu só passei bem por cima. É você reduzir a expressão até ela ficar na forma ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Lembre que sempre tem que ser igual a zero aqui, tá? Nunca pode ser igual a 2, igual a 5. Se tiver, cara, para você deixar na forma reduzida é muito simples. É só você jogar tudo para o primeiro membro e somar ou subtrair o que der. Pronto. Se tiver um produto notável, resolve o produto notável, joga tudo para o lado de cá, para o primeiro membro, e soma o que der para somar. Se tiver uma distributiva, faz a distributiva, joga tudo para o primeiro membro e soma o que dá para somar. Tá? Então, basicamente, para você botar na forma reduzida é só isso. Ok? Que nem tinha aquele caso, né? Vai postar essa aula? Vou postar. Ah, tá bom. Então, por exemplo, naquele caso inicial, né, que tinha x ao quadrado mais 10x, se eu não me engano, igual a 600, né? Igual a 600. Aqui não está na forma reduzida. Por quê? Porque tem que ser igual a zero. Aí você joga para cá, aí vai ficar menos 600, aí sim, x ao quadrado mais 10x menos 600 igual a zero. Aí vai estar na forma reduzida. E lembrando, né, que o nosso querido a, ele nunca pode ser zero, é sempre diferente. Aqui já está na... Não, aqui seria só para você deixar na forma reduzida, tá? Aqui eu estou fazendo pelo processo aditivo, mas a gente não faz pelo processo aditivo, né? A gente faz isolando a letra. Então, por exemplo, se tem... Então, eu vou voltar aqui. Então, se tem, por exemplo, uma expressão como essa, ó, x ao quadrado menos 16 igual a 48. Isso aqui não está na forma reduzida. Então, como é que eu faço para escrever na forma reduzida? Só jogar o 48 para cá. Então, vai ficar x ao quadrado menos 16 menos 48 igual a zero. E você soma o que dá para somar. Nesse caso, menos 16 menos 48. Aí sim, você vai ter um único termo. Beleza? Então, basicamente, é isso aí. Aqui os exemplos que estão aqui são bem simples. Então, vou pegar aqui. Pronto, nesse caso aqui, ó, né? Você tem y ao quadrado mais 2y igual a 3y mais 1. Transforme ou coloque para a forma reduzida. Não tem segredo. É só jogar tudo para o primeiro membro. Então vai ficar ó, y ao quadrado mais 2y menos 3y menos 1 igual a zero. E você consegue resolver isso aqui, né? Então vai ficar y ao quadrado mais 2y menos 3y vai dar menos y menos 1 igual a zero. Acabou. Beleza? Só para a gente, né, aprofundar mais. Quem é o coeficiente A? Coeficiente A, 1. Quem é o coeficiente B? Menos 1. Quem é o coeficiente C? Menos 1. Beleza? Deu para entender isso aqui, pessoal? Deu. Entendeu? Ai, a galera tá zoando já. Vocês conhecem, pessoal? Quem tá querendo avacalhar aí? Conhece não, né? Não. Agora também não foi na aula do Amin. Entrou uns 2 meninos que a gente nem sabia Na quem aula era. do Amin apareceu um cara lá da Bahia. Pegaram até o WhatsApp dele. Foi, eu vi. Engraçado, viu? Mas como assim? Como é que pegaram o WhatsApp dele? Ele pediu e o amigo passou. Não, perguntaram o Instagram dele, foram lá e pediram o WhatsApp dele. E ainda adicionaram no grupo da sala. Você acredita? Ainda fez o quê? Adicionaram no grupo da sala. Fofoqueira, viu? Ei, Bia, é fofoqueira. Não é, rapaz, Bia? Falei mesmo. Tá certo. Você vai ficar revoltada? Pronto, pessoal, vamos lá. Então, geralmente, na primeira aula... Na primeira aula de equação do segundo grau, eu paro aqui, tá? A gente vê mesmo só o que é uma equação do segundo grau, a forma geral, o que é equação completa e incompleta e a forma reduzida, tá? Porém, deixa eu só confirmar aqui, mas eu acho que é de novo. Porém, eu já vou iniciar. Tá bom, pessoal, tá bom, tá? Eu já vou iniciar o processo de solução,
tá? A gente já vai ver hoje como é que a gente resolve a equação do segundo grau, tá? Existem 3 formas diferentes para você resolver uma equação do segundo grau. E olha, quando eu digo 3 formas diferentes, não é que nem quando você vai resolver sistemas, por exemplo, que existe o processo da adição, o processo da substituição e a subtração, onde você precisa aprender só um, porque os 3 vai dar a mesma coisa. Não é assim. Quando eu digo que existem 3 formas diferentes, é que existem 3 formas para cada caso. Ou seja, você tem que aprender os 3 jeitos de fazer. Porque dependendo do caso da equação, você tem que usar a forma x. Dependendo do caso, a forma y. Dependendo do caso, a forma z. Não é que os 3 casos vai dar a mesma coisa. Você consegue... Não. Entendeu? O primeiro caso, você resolve um dos modos. Então, existem 3 modos diferentes de fazer. Professor, quais são os 3 modos? Bem fácil observar. O primeiro modo é quando a equação está assim, ó. Alguém percebeu o que é isso aqui? Voltando, alguém percebeu o que está acontecendo aí? É um produto notável? Uma equação completa, sei lá. Quem falou, Cleciane? Foi que falou? Fui eu, Laure. Lauren, show de bola. Pessoal, quando a equação está desse jeito, significa que a equação ela é completa. Então, o primeiro método de aprender é esse. Esse aqui é o primeiro método, quando a equação é completa. O segundo método é esse, ó. Vamos ver se vocês perceberam o que foi que aconteceu aqui. Não vem com termo independente? Não vem com termo independente. Ou seja, a equação ela é incompleta, faltando quem? Tem que saber quem está faltando. Faltando o C. Então, esse é o segundo modo de resolver. E o terceiro modo... A equação ela é incompleta de novo, só que agora quem está faltando? O B. O B. Então, existem... Não tem o quarto, né? Porque lembrando que o A, ele sempre tem que aparecer. Então, existem 3 formas diferentes. A forma que o meu amigo Isaac comentou aí, que talvez você já ouviu falar em vários lugares, que é chamada de fórmula de Bhaskara, é a última que a gente vai ver, que é para resolver esse caso aqui. A fórmula de Bhaskara, ela lhe auxilia a resolver uma equação completa. Hoje nós vamos Contra as aprender raízes, né? a resolver equações incompletas apenas, tá? Completas só na próxima aula. Então, a gente vai aprender a resolver esse segundo caso e esse primeiro caso, tá? Quando não tem o C e quando não tem o B. Beleza? Vamos para a chibata, né? Então, ó, primeiro caso. Olha aqui, ó. Qual é o caso? A equação ela tá nesse tipo, ó. ax² mais bx igual a 0. Ou seja, nesse caso, eu tenho o C igual a 0. Beleza? Beleza até aí? Oi? Beleza. Beleza, né? Pessoal, agora é atenção total, tá bom? Então, qualquer dúvida, vocês já me interrompem aí e tirem a dúvida de vocês. Beleza? Então, quando você tem uma equação que não tem um C, a primeira coisa que tem que vir na sua mente é a palavra fatoração. É isso que você vai fazer, pessoal. Só isso. Você vai fatorar a expressão. Só isso. Por exemplo, eu tenho aqui a equação, ó, x² menos 6x igual a 0. Então, quem está faltando aqui? O A é 1, né? O B é menos 6 e o C não veio. O C é 0. Então, eu tenho esse caso. Então, quando eu tenho esse caso, o que eu tenho que fazer? Fatoração. Então, eu vou pegar esse primeiro termo aqui, ó, e vou fatorar. Então, fatorando essa expressão, vai ficar como? X vezes, parênteses,
x² dividido por x vai dar x. Menos 6x dividido por x vai dar menos 6. Igual a 0. Até aqui deu para entender? Deu. Deu. Outra observação. Quando você tem uma equação do primeiro grau, por exemplo, 2x igual a 8, isola, x deu quanto? 4. Uma equação do primeiro grau, ela lhe dá como resposta uma solução. Nesse caso, x pode ser 5? Nunca. X pode ser 7? Jamais. O único valor que o x pode assumir é o 4. Olha que interessante. O número de soluções que uma equação lhe traz depende do grau dela. Ou seja, por que essa equação só tem uma resposta? Porque a equação ela é do primeiro grau. Opa! O que é que isso quer dizer, professor? Você já está entendendo aqui. Nós estamos estudando agora a equação do segundo grau. O que é que isso quer dizer? A partir de agora, quando você resolve a equação do segundo grau, você nunca mais vai obter, por exemplo, x igual a 8, x igual a 9. Você sempre vai ter, não sei se estou conseguindo ver meus dedos, duas respostas. Você vai ter duas soluções. Uma equação do segundo grau, ela não te dá uma única resposta. Ela sempre te dá duas respostas. Professor, então deixa eu ver se eu entendi. O senhor disse que na próxima semana a gente vai ver a equação do quarto grau, que é o que nós chamamos de equação biquadrada. Quarto grau. Então quer dizer que essa equação tem 4 respostas? 4 respostas. E das 4 respostas, qual é a resposta certa? As 4. É que nem aqui. Vou ter 2 respostas. E das 2 respostas, qual é a resposta certa? As 2. Beleza? Deu para entender? Deu. Beleza. Vamos lá. Então, vamos para a nossa primeira resposta. Que nós vamos fazer isso aqui, ó. Solução, tá? A gente sempre fala o conjunto de solução, que é essa aqui. Solução. Quem é a nossa primeira resposta? Ai, tá até chato já. Quem é a nossa primeira resposta? Simples, pessoal, ó. Se você observar, você está pegando aqui, ó, um número desconhecido e multiplicando por outro número desconhecido. E o resultado está dando o quê? 0. Propriedade de produto zero. Se você nunca parou para pensar nisso, você vai pensar agora. Se você pega 2 números, que eu não sei quem são, e a resposta dá 0, significa apenas 3 coisas. 3 coisas. Primeira coisa, ou o x é 0, ou o y é 0, ou os dois são 0. Se você parar para pensar. Por exemplo, 0 vezes 1 milhão, 0. 1 milhão vezes 0, 0. 0 vezes 0, 0. Então, só tem essas possibilidades. Não tem como, é impossível você multiplicar 2 números e a resposta ser 0, sem que um deles seja 0. Sempre. Se você multiplica e o resultado dá 0, é porque algum deles é 0. Não tem outra. Então, nesse caso aqui, ou esse número é 0, ou esse número é 0. Só que é o seguinte, eu tenho certeza que esse número aqui não é 0. Só pode ser esse. Por quê? Porque tu tem aqui, ó, por exemplo, se isso aqui for 0, né? Tu tem 0 menos 6. Ou seja, tu tem alguma coisa menos 6. Então, é impossível isso aqui dar 0. Então, significa dizer que esse valor aqui é 0. Observação. Nesse tipo de equação, a minha primeira resposta sempre é 0. Então, esse valor x, ele sempre vai assumir valor 0. Beleza, agora vamos para a nossa segunda resposta. Como esse valor aqui é 0, você vai desprezar esse valor. Então, o que é que vai sobrar na tua equação? X menos 6 igual a 0. Pronto. Agora, essa equação ela virou uma equação do primeiro. É só você resolver ela. É só passar o menos 6 para o outro lado. Então, vai ficar x igual a 6. Então, esse x, olha aqui, ó, ele teve 2 valores. Ele assumiu o valor 0 e ele também assumiu o valor 6. Chegamos à nossa solução. 0 e 6.
professor, entendi nada. Massa. Vou fazer outro exemplo, tá? Como é que eu faço para verificar se a resposta de equação está certa, se vocês lembram? Eu substituo o valor do x, né, que eu encontrei, e eu verifico se o primeiro membro dá igual ao segundo. Eita, isso aqui é 7 em 1 ano. Não é assim que a gente faz? Aham. Vou fazer aqui com zero. Olha aqui, ó. 0 ao quadrado. Muito bem. Isso aí, 0. É 1. Não, 0 ao quadrado é 0. 0 ao quadrado, 0. Menos 6 vezes 0. 6 vezes 0, 0. 0 menos 0. 0. Olha aqui, ó. Deu igual ao segundo. Beleza, professor. O 0 é fácil. Agora faz com 6. Bora ver. 6 ao quadrado. 6 ao quadrado vai dar 36. Menos 6 vezes 6. 36. 36 menos 36, 0. Ou seja, tanto o valor 0 quanto o valor 6 Como é que é? Satisfez? Não. Como é que eu posso falar? Me ajudem aí no português. Satisfez? Não, satisfez não existe, né? Foi satisfatório na equação, tá? Tanto o valor 0 quanto o valor 6 foi Como é que eu posso falar, pessoal? Satisfez não existe. Existe satisfez? Não sei. Esquece. Então, tanto o valor 0 quanto o valor 6, ele... Pois é, vocês entenderam, né? Tanto o 0 quanto o 6, ele deixou a equação verdadeira, né? Tanto o primeiro membro quanto o segundo foi satisfatório. Deixa eu pegar o exemplo que tem aqui no slide para a gente poder resolver. Pronto, ó. Tá aqui, já está no exemplo, tá? Eu vou pegar outro, deixa eu ver se tem outro exemplo aqui. Pronto, ó. Aqui já está o valor, né? Por exemplo, nesse caso, ó, 3m ao quadrado menos 21m igual a 0. Tá? Então, primeira coisa que tem que observar. Se tem A, se tem B e se tem C. Nesse caso, o A tem, é o 3. O B tem, é o menos 21. Quem foi que não apareceu? Foi o C. Então, quando não tem C, a primeira coisa que eu faço é fatoração. É a primeira coisa, fatoração. Tá? Então, colocando um m em evidência nesse caso. Então, vai ficar m vezes, está bem aqui, ó. 3m ao quadrado dividido por m, 3m. 21m dividido por m, 21. Igual a 0. Chegou nesse processo, sempre. Primeira resposta é 0. Despreze esse número, quem é que sobra? 3m menos 21. E agora resolve isso aqui. Passo o menos 21 para o outro lado, vai ficar 21. Passo 3 dividindo. 21 dividido por 3 vai dar 7. Então, a solução da equação é 0 e 7. Deu para entender? Deu. Deu? Mais um exemplo para finalizar aqui, ó. 5x ao quadrado menos 15x igual a 0. Bem de boa esse exemplo, ó. Então, primeira coisa, observa quem está faltando. Primeira coisa. Nesse caso aqui está faltando quem? Está faltando o C. Sempre que está faltando o C, você vai fatorar. Então, vai ficar x vezes, parênteses, 5x ao quadrado dividido por x, 5x. Menos 15x dividido por x, menos 15. Igual a 0. Chegou aqui, pessoal, sempre é esse padrão. Chegou aqui, primeira resposta, sempre é 0. Alguém está pensando aí, professor, a primeira sempre vai ser 0? Sempre vai ser 0. Nesse caso, a primeira resposta sempre é 0. Então, despreze esse número. Então, o que foi que ficou? 5x menos 15 igual a 0. E resolve isso aqui. 5x igual a 15. Passa dividindo, 15 por 5 vai dar 3. Então, a resposta da equação, as respostas da equação é 0 e 3. Quem entendeu diz aí, oi. Eu entendi. Amém. Oi. Deu para entender, pessoal? Oi. Deu. Deu, né? Oi. Foi mal, Daiane, não quis pronunciar, então, bye. Quem é Mário? Conhecem? Não. Não.
Já saiu, já. A gente não conhece, não. Ok. Pessoal, beleza, né? Então, o primeiro caso, 1 de 3, concluído. Vamos para o nosso segundo caso, tá? O segundo caso é esse, ó. Foi o que eu tinha falado lá no início, né? Ax ao quadrado mais c igual a 0. Quem está faltando aqui? Muito bem, está faltando o B. Exatamente, isso aí. Está faltando o B. Então, como eu falei, hoje nós vamos aprender a resolver as incompletas. Quando que é incompleta? Quando não tem B ou quando não tem C. Quando não tem C, é aquele caso, fatorando. Nesse caso, eu não tenho o B, tá? Quando não tenho B, pessoal, é o caso mais fácil de todos. Por quê? É só você resolver... Só vai ter uma variável. Exatamente. Variável x ao quadrado, né? Então, é só você resolver do mesmo jeito que se resolve uma equação do primeiro grau. Só isso. Como? Isolando. Só. Você só vai isolar a letra. Por exemplo, ó, 2x ao quadrado menos 50 igual a 0. Quem é o A? Me digam para mim quem é o A. Tô sem pressa. 2. Quem é o B? 2. 0. 0. E o C? Menos 50. Então, nesse caso, não tem B. Quando não tem B, o que é que eu faço? Isolo a variável. Só vai isolar. Resolve normalmente como se fosse uma equação do primeiro. Então, o primeiro passo é passar o menos 50. Então, vai ficar 2x ao quadrado igual a 50. Segundo passo, passar o 2. Então, x ao quadrado vai ser 50 sobre 2. Dividindo isso daqui, vai dar quanto? 25. Passa a potência para o outro lado. Como a potência vai para o outro lado, vai como a potência? Em forma de raiz quadrada, né? Então, vai ficar raiz quadrada de 25. Então, quem é a resposta, pessoal? Isso aqui? 5. 5. Todo mundo 5? Temos 0, não. Mais ou menos. Não? Literalmente, mais ou menos. Você só tá meia certa. Sabe qual é a resposta disso aqui, pessoal? Mais 5. Éricles, Oi, meu áudio tá bugado, eu vou sair, aí tu deixa eu entrar de novo, viu? beleza. Então, pessoal, a resposta dessa equação não é mais 5. A resposta dessa equação é mais ou menos 5. Por quê? Teve uma coisa que você fez até agora, a vida toda, melhor, do 6º ano até o 9º, de uma forma que não é 100% certa. Que forma é essa? Quando eu perguntava para você quanto era a raiz quadrada de 9, você provavelmente ia me falar sem pensar duas vezes que a raiz quadrada de 9 é 3. Não era assim? Só que eu estava lá no 6º ano, quando eu ensinei para você, eu disse isso, que a raiz quadrada de 9 é 6. Só que eu na minha cabeça falo, meu Deus, coitados, nem sabem ainda. Quando eu cheguei no 7º e eu perguntei quanto era a raiz de 9 e vocês me falaram 3, eu falei, certo, sorrindo, né? Como se nada tivesse acontecendo. Certo, coitados, eles nem sabem ainda. Quando eu chegou no 8º ano, já estava vendo variável, letra, e eu perguntava, você me falava 3, e eu falando, coitados, eles acham que sabem ainda, mas não sabem. Agora eu vou te explicar. A raiz quadrada de 9, pessoal, não é 3. Não, ela é. Só que também, a raiz quadrada de 9, ela é mais 3 e menos 3. Sempre que a gente tira a raiz quadrada de um número, nós obtemos como essa raiz um valor positivo e um valor negativo. Professor, por quê? O que é raiz quadrada? Não é um número que multiplicado ele mesmo dê aquele número de dentro da raiz? Sim, professor, beleza. Quanto é que dá mais 3 vezes mais 3? 9. Legal. E quanto é que dá menos 3 vezes menos 3? 9. 9 também. Então, a raiz quadrada de 9
não é apenas 3, é 3 e menos 3. Então, a partir de agora, quando alguém perguntar quanto é a raiz quadrada de 25, você vai falar mais 5 e menos 5. Ou, nós falamos assim, ó, mais ou menos 5. Mais 5 ou menos 5. Então, nesse caso, quem é a raiz quadrada de 25? Mais ou menos 5. Tanto mais 5 satisfaz, quanto menos 5 satisfaz. E, mais uma vez, nós obtemos aqui dois resultados, tá? Éricles, Oi. e quando, por exemplo, nessa equação, apareceu já dois valores, né? Certo, já Aí apareceu. não precisa colocar o zero. Não, Só no perfeito. primeiro caso. Perfeito. Aquele zero aparecia para aquele caso, somente para aquele, entendeu? Para aqui não. Aqui é mais ou menos o valor da raiz. Sempre vai ser uma raiz. Então, sempre vai ter uma raiz. Nesse caso aqui, sempre vai ter essa raiz. Então, vai ser mais ou menos o resultado daquela raiz. A não ser que, por exemplo, dê x igual a raiz de 20, que não tem uma raiz nos naturais, né? Então, você vai ter como solução, aí você pode deixar mais raiz de 20 e menos raiz de 20. Nesse caso aqui não, porque você tem que fatorar, jogar para fora, aquele negócio lá, entendeu? Mas se for uma raiz não exata, você pode deixar na forma de raiz, só que mais ou menos, os dois valores. Ou você deixa assim, mais e menos, ou então bota assim, ó, mais e menos. Mas o zero, aquele sempre vai ter o zero, é somente quando não tem o C. Quando você fatora. Por isso que eu disse, entendeu? São três formas totalmente diferentes de você resolver a equação no segundo grau. Nós estamos fazendo hoje as duas formas mais simples. A forma de Bhaskara já é bem mais complexa. E é totalmente diferente. Tu percebeu que essa forma é totalmente diferente da primeira? E a terceira forma é totalmente diferente dessas duas formas. Por isso que eu disse. Primeira coisa que você tem que fazer quando você vai resolver a equação. Observar se a equação é completa, ou se ela está faltando B, ou se está faltando C. Porque para cada uma dessas três situações, você tem uma forma diferente de resolvê-la. Tá entendendo? Então, pessoal, é bem tranquilo. Outra coisa que você tem que tomar muito cuidado nesse tipo de equação é quando... Isso cai bastante, tá? Quando a raiz dá negativa. Por exemplo, se tem assim, ó, x ao quadrado menos 9 igual a zero. Então, quem está faltando? Está faltando B. Se está faltando B, eu vou só isolar a letra. Então, vai ficar assim, ó. Ah, nesse caso aqui não, mas pronto. Então, vai ficar assim, ó. X ao quadrado igual, passa para o outro lado. Ficaria menos 9. Passa a potência em forma de raiz. Vai ficar raiz quadrada de menos 9. Aí sim. Isso daqui não existe. Não existe raiz quadrada de número negativo. Então, se isso acontecer, que com certeza vai acontecer, como é que eu resolvo isso aqui? Como é que eu escrevo isso? Você vai botar assim, ó. Solução é igual a vazio. Vocês já viram isso aqui em conjuntos, né? Ah, só alguns de vocês. Não sei quem está presente hoje na aula. Mas todo mundo do IFCE já viu isso aqui. Então, a solução ela vai ser vazia. Ou seja, não tem nenhuma resposta dos números reais que satisfaça essa equação. Se a raiz ficar negativa. Agora, se ficar normal, assim, mais 9, então a resposta seria mais ou menos 3. Beleza? Sim. Todo mundo entendeu isso aqui? Sim. Ok. Eu entendi. Oi? Eu entendi. Pronto. Consegui entender. Para finalizar. Um exemplo de cada, né? Nesse caso, você observa quem está faltando aqui. Termo independente. Termo independente, ou seja, o C. Se está faltando o C, como é que eu resolvo? Fatorando. É só você observar, pessoal. Se aparecer o x duas vezes, né? O ao quadrado e o na essência ao quadrado, é fatorando. É bem simples, tá? Então, nesse caso aqui, eu vou fatorar. Então, vai ficar x vezes, parênteses, 10x
mais 30. Fiz direto porque queria eu que fatorar, você já sabe. Chegou aqui, olha aqui, olha esse exemplo. Primeira resposta é quem? 0. Então, esse valor você desconsidera. Quem foi que sobrou? 10x mais 30 igual a 0. Passa o 30 para o outro lado, vai ficar 10x igual a menos 30. Passa o 10 dividindo, menos 30 dividido por 10 vai dar menos 3. Então, essas são as duas respostas. Deu para entender isso aqui? Deu. Esse caso Deu. não tem o B. Quando não tem o B, é o mais fácil de todos. É só você isolar. Então, vai ficar x ao quadrado igual. Passa o menos 100 para o outro lado, vai ficar mais 100. Passa a potência em forma de raiz, vai ficar raiz quadrada de 100. Quanto é que dá a raiz quadrada de 100, pessoal? Mais ou menos 10. Perfeito. Mais ou menos 10. Acabou aqui. Aí, quiser fazer a solução, né? Vai ficar um negocinho bonitinho. Mais 10 e menos 10. Que é o que nós chamamos, a gente vai falar isso aqui muito quando a gente falar da completa. É o que nós chamamos de x1 e x2. Que são as duas respostas do x. O x1 e o x2. Pessoal, acho que é isso. Fica alguma dúvida? Deu para entender? Deu. Deu para entender. Deu bem direitinho. Deu para entender, né? Deu pra entender. O terceiro, deixa eu ver aqui, já foi. Beleza. Isso mesmo. Depois já é... Aqui, tá. Aí depois já é completa já aqui, forma de basta. Então, pessoal, vou finalizar a aula aqui, tá? Geralmente passo uma hora mesmo. Então, por hoje, ficou. Apresentação da equação do segundo grau, forma geral, né? Se a equação é completa ou incompleta, como identificar os coeficientes, observação dos coeficientes, tá? Você não pode se atentar na sequência. Por exemplo, achar que sempre o A vai ser o primeiro, sempre o B vai ser o segundo número e o C vai ser sempre o terceiro. Você cuidado com isso. Geralmente, tipo assim, 99% dos casos, sim. Mas pode ser que a questão lhe trole. Pode ser que ela faça isso aqui, ó. De propósito, só para tu se ferrar. Nesse caso, quem é o A? O 2x? 5. Primeiro, A, B e C nunca entra como variável. Sempre é só um número. Primeira coisa. Então, se fosse tua resposta, acho que foi a Camille. Acho que foi a Camille. Eu não consegui identificar a voz. Foi a Esther. Pronto. Desculpa, Esther. Então, se você achou que era esse número aqui, ó, nunca pode entrar variável. Então, seria só o 2. E não é o 2. Quem é o A? 5. O que você pode se atentar? Você não pode achar que o A é o primeiro, o B é o segundo e o C é o terceiro. Não. Eu não expliquei assim. Como foi que eu expliquei? O A é quem está do lado do x ao quadrado. Foi assim que eu disse. Quem está do lado do x ao quadrado? 5. Quem foi que eu disse que era o B? Eu não falei que o B era segundo. Eu falei que o B é quem está do lado do x sem ser ao quadrado. E nesse caso, agora é o 2. O que foi que eu falei do C? Que o C é que vem sozinho, ou seja, sem variável. Como o Isaac chama, é o termo independente. Quem é? O menos 2. Então, olha aqui. Às vezes a questão ela faz isso contigo. É difícil. Geralmente o A é primeiro, o B é segundo e o C é terceiro. Eu estou querendo dizer, para finalizar a aula, caso tenha, que não é uma condição. Não é uma condição isso acontecer. Pode ser que ela bagunce o negócio aí para ficar um negócio mais legal para vocês. Então, cuidado nisso aí, tá? Deu para entender? Ficou dúvida? Não, né? Não. Show de bola, pessoal. Então, vou encerrar a aula aqui. Acho que... sinceramente, eu acho que a aula foi muito boa, tá? Diferente de outras aulas, hoje vocês perceberam que o ritmo foi bem diferente, né? Diferente de outras aulas que a gente brinca mais, hoje a gente levou mais a sério, mas o objetivo, que foi passar o conteúdo, foi show de bola, cara. Gostei muito da aula de hoje. Então, a gente vê aí a nossa próxima aula. Provavelmente, vai dar uma hora certinho. Provavelmente, a próxima videoaula eu não vou fazer live, eu vou fazer uma gravação mesmo. Aí, o que eu vou fazer nessa semana agora, né? Eu acho que é quarta-feira.
eu não vou passar a equação completa ainda. Eu vou fazer alguns exemplos de problemas e questões mesmo envolvendo equação incompleta, tá? Que é esses dois casos. Aí na próxima semana, na segunda, eu faço uma outra live com vocês, aí a gente vê a equação completa, forma de Bhaskara. Beleza? Tá, beleza. 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 Calma aí, alguém... Caraca, sem mensagens, porque eu não tô vendo aqui, deixa eu ver. Vai lendo aí. Pessoal, eu vou fazer o seguinte, eu vou só encerrar aqui a aula, porque quem não vai assistir depois não tem necessidade de ver o que vai acontecer a partir de agora, né? Então, para quem não esteve presente, tá, e for assistir só aqui, a aula acaba aqui. Valeu, pessoal, até a próxima. Olá, pessoal, me chamo Ericles, sou professor de matemática e física aqui da escola, tá? Centro Educacional Construir, do SEC, tá? Galera, essa aula aqui é dedicada em especial aos alunos do 9º ano, beleza? Que optaram ainda, né, apesar da retomada das aulas, né, do ensino híbrido, na verdade, tá? Porque mesmo quem escolheu o ensino presencial ainda terá aula online nas quintas e na sexta, mas para aqueles alunos que optaram exclusivamente ainda pelo ensino remoto, tá? Então essa aula aqui é dedicada mais para vocês, tá? Lembrando que hoje, na data de hoje, segunda-feira, dia 5, tá? Os alunos que escolheram presencial, né, já estão comigo ou estarão ou estiverem, dependendo do horário que você está assistindo essa aula, né, e estudaram exatamente o mesmo conteúdo que você, né? Então tudo que eu estou falando aqui foi passado para eles também, lógico que de uma forma, né, um pouco mais esclarecedora, né, que aí deu para tirar dúvida do pessoal, porque eu estou lá, né, no ensino presencial, então eu consegui ouvir de cada uma dúvida, né, em relacionado ao conteúdo, mas o conteúdo, né, a matéria é a mesma, beleza? Ok, então vamos lá. Nas aulas anteriores, pessoal, nós estamos estudando, né, o triângulo retângulo, né? Então a primeira coisa nós temos que identificar o que é uma hipotenusa e o que é um cateto, tá? Isso aqui nós já estudamos, né? Mas basicamente eu vou dar uma revisada aqui. A hipotenusa nada mais é do que o lado maior do triângulo retângulo, né? Ou, para ser um pouco mais técnico, seria o lado oposto ao ângulo reto. Então, você procura aqui o ângulo de 90 graus, primeiramente. O lado que está oposto a esse ângulo, que é esse lado oposto, será a hipotenusa. Caso esse triângulo esteja de cabeça para baixo, você procura o ângulo reto, o lado oposto é a hipotenusa. E os outros dois serão catetos, tá? Então é bem simples identificar a hipotenusa dos catetos, tá? Primeiro você identifica a hipotenusa, que seria o lado oposto ao ângulo reto. Em seguida os catetos, que seriam os outros dois lados, beleza? Então é isso. Nós estudamos, galera, algumas relações métricas, tá? Nas aulas anteriores. Na aula de segunda-feira, né, eu passei o conteúdo. E na aula de quinta-feira, de quarta-feira, desculpa, eu fiz uma live, tá? Da semana passada. Fiz uma live com algumas questões, né? Tirando algumas dúvidas envolvendo esse conteúdo aqui, né? Essas relações métricas. Eu vou anotar aqui do lado porque nós vamos utilizar essas relações métricas que nós já encontramos para determinar o que nós vamos aprender hoje, que seria basicamente o Teorema de Pitágoras. Nada mais, nada menos do que isso. Olha a pressão, né? Então, Teorema de Pitágoras, a gente vai utilizar, ou vamos provar ele utilizando essas propriedades que nós já estudamos, tá? Então, eu vou anotar aqui do lado para a gente não esquecer, tá? C ao quadrado é igual a A vezes N. B ao quadrado é igual a A vezes M. H ao quadrado é igual a M vezes N, tá? E BC é igual a vezes H. Tá? Então, são essas quatro relações que nós aprendemos nas aulas anteriores, tá? Que nós vamos utilizar ainda na aula de hoje, beleza? Então, vamos lá, né, galera? Aqui, Teorema de Pitágoras, tá? Então, pessoal, nós aprendemos, tá? Essas duas relações, né? Que o cateto ao quadrado, né, é igual a medida da hipotenusa, tá? Só para deixar claro como é que é a figura, ela é mais ou menos assim, tá? Ó, para vocês não fiquem boiando, né, totalmente. Então, a gente tinha aqui um triângulo retângulo, beleza? Aí você tinha a hipotenusa A, o cateto B, C. Aí você tinha aqui uma projeção, uma altura, desculpa, tá? Uma altura. E essa altura dividiu essa hipotenusa em duas medidas, né? Que nós chamamos de projeções, né? Essa projeção aqui vai ser uma projeção azul com azul não dá, né, professor?
Essa projeção aqui vai ser uma projeção N, tá? Tamanho N. E esse tamanho aqui vai ser o tamanho M, tá? Então, o que é que diz essa primeira relação aqui, tá? Que o cateto, tá? Como é que eu sei que é cateto? Porque o C é cateto, né? Se você parar para ver, o C é cateto, né? O A é hipotenusa. Então, o cateto ao quadrado é igual a hipotenusa A multiplicado pela sua projeção. Ou seja, quem é a projeção do cateto C é o N, tá? Mesma coisa vale para o B. O cateto B ao quadrado é igual a hipotenusa A multiplicada pela sua projeção, que é o M, tá? Ok. Então, parando para observar, galera, nesses dois termos, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou adicionar esse termo aqui com esse termo aqui. Eu vou somar esses dois termos. Somando isso daqui, vai ficar o seguinte, ó, b ao quadrado mais c ao quadrado. Ó, eu estou somando esse termo com esse. E, consequentemente, eu também teria que somar isso aqui, tá? Então, ficaria AM, tá? AM mais AN, né? Então, a gente observa que nessa soma... Nós observamos que nessa soma, nós temos dois termos A. Então, eu vou colocar esse A em evidência. Então, ficaria B ao quadrado mais C ao quadrado, tá? Eu somei esse termo com esse. É igual a A vezes, parênteses, né? AM dividido por A dá M. AN dividido por A dá N. Né? Então, ficaria A vezes M mais N. Só que se você parar para observar, pessoal, quem é a hipotenusa A? É esse lado. E esse lado, ele corresponde exatamente a esse tamanho mais esse tamanho. Então, eu posso dizer que o A seria quem? N mais M, né? Então, a gente observa que isso aqui é N mais M. Ou seja, isso daqui também é A. Então, na verdade, desse lado aqui, eu tenho o quê? Eu tenho A vezes A. Porque isso aqui também dá A. M mais N é igual a A. Então, A vezes A, eu encontro o quê? A ao quadrado. Então, tá aqui, ó, B ao quadrado, né? Não mexi, não fiz nada, né? B ao quadrado mais C ao quadrado é igual a vezes A. Então, A vezes A dá o quê, pessoal? A ao quadrado. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. E é isso, galera. Isso aqui é o que nós chamamos de Teorema de Pitágoras. Extremamente importante, extremamente útil, né? Muito aplicado na matemática, na física também nem se fala, tá? Então vamos só nomear o Teorema de Pitágoras. Lembrando, quem é o A? Hipotenusa. Quem é o B? Cateto. Quem é o C? Cateto. Então o que é que diz o Teorema de Pitágoras? Que a hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos catetos ao quadrado. Ó, você está vendo que está pegando o cateto 1 ao quadrado, né? Vamos supor que o B é cateto 1 e o C é cateto 2. Então, você está pegando o cateto 1 ao quadrado e somando com o cateto 2 ao quadrado, tá? Então, isso daqui é o Teorema de Pitágoras. A hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado, tá? Existe, galera, uma outra definição também, tá? Uma outra nomenclatura. Eu vou utilizar esse espaço aqui em preto, tá? Eu acabei de explicar a forma algébrica da situação, mas existe também a forma geométrica, tá? Forma geométrica. Basicamente diz o seguinte, ó, a forma geométrica, né? Que a área formada pela projeção da hipotenusa é igual à área, né? A área do quadrado, na verdade, tá? A área do quadrado formada pela projeção da hipotenusa é igual à soma das áreas das projeções dos catetos. Deu para entender? Acho que não, né? Eu vou fazer um desenho, porque como eu estou falando, isso aqui é a parte geométrica. Eu acabei de provar, galera, né, que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Isso é o Teorema de Pitágoras, tá? Só que eu provei essa fórmula utilizando a álgebra, né? Puramente álgebra. A gente vai provar agora utilizando a geometria, tá? Então, o que diz na geometria? Que a área do quadrado formado sobre a hipotenusa é igual à soma das áreas dos quadrados projetados sobre os catetos. Não entendi. Vamos supor que eu tenho aqui um triângulo, tá? Um triângulo. Onde aqui, ó, eu tenho, vamos supor, 1, 2, 3, 4.
Porque para medir isso aqui perfeitamente vai ser complicadíssimo. Complicadíssimo. Deixa eu ver se eu consigo fazer mais simétrico aqui. Vamos lá. Então vai ser, ó. 1, 2, 3, 4. Difícil, né, cara? Difícil. Eu vou fazer pequeno e vou acrescentando, fica melhor. Pra gente ver bem direitinho, tem que ser bem simétricozinho. Eu vou acrescentando aqui. Ó, vai ficar 1, vai ficar pequeno demais aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Agora ficou melhor, né? Ok, então aqui desce e aqui fecha, né? 90 graus aqui. Então, tentando fazer do mesmo tamanho, né? Vai ficar, ó. 1, 2, 3, 4. Aqui. 1, 2, 3. Pronto. Então eu tentei formar aqui, ó, todos do mesmo tamanho, né? Como se tivesse 1 centímetro, tá? Por exemplo. Então aqui eu tenho, né, de uma forma algébrica agora, eu tenho um triângulo retângulo, que aqui tem 5 centímetros, aqui tem 4 centímetros, aqui tem 3 centímetros, tá? Por exemplo. Então, o que diz a segunda prova do Teorema de Pitágoras? Que a área formada pelo quadrado projetado sobre a hipotenusa, ou seja, imagina um quadrado aqui. Imagina um quadrado que ele está sobre a hipotenusa, ou seja, imagina aqui um quadrado, tá? Eu não vou fazer puxado não, vou fazer do mesmo, para que ficou diferente. Então aqui eu tenho um quadrado, tá? Aqui um quadrado. Tá? Então, fechando aqui esse quadrado, né? Ficaria mais ou menos assim. Passo tá em dia. Eita, menino. Então, vai fechar, vamos lá. Tá fazendo o mesmo tamanho, tá, pessoal? Vou tentar. 1, ó. 2, 3, 4. Mais ou menos, né? Dá pra enganar, dá pra imaginar pelo menos. Ó, então vamos fazer um quadrado com todos os lados iguais, ó. Tá vendo? Então vamos ver aqui o que vai dar, ó. Mesma divisãozinha. Ó, certo. Eita, essa linha ficou simplesmente perfeita, hein? Certo. Nossa, esse daqui, se ficar ruim, nossa senhora, esse aqui vai ficar perfeito. Tem um pra cagar, né? Ui, droga! Pessoal, despreza aí erros. Caramba, é muito difícil fazer isso. Eu já sou ruim no desenho, né, mano? Aqui, então... E ainda mais. Mas ficou bom. Ficou aceitável o negócio, né? Esse aqui era pra ser um pouquinho maior, mas... Dá pra enganar. Então vamos lá, o que diz o Teorema de Pitágoras? Ó? Que o valor da área sobre a hipotenusa é exatamente igual à soma das áreas sobre os catetos. Não entendi, professor. Qual é o valor dessa área aqui, pessoal? Isso aqui é um quadrado. Então, ou você conta 1 por 1, ou você calcula a área do quadrado. Como é que calcula a área do quadrado? Eu pego o lado e elevo a 2. Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes 5. Né? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes 5. Né? Eu vou ter a área total. Ou seja, 5 ao quadrado. Vai ser igual... O que diz o Teorema de Pitágoras? Que essa área é igual a essa área mais essa área. Quanto é que dá essa área aqui? 3 vezes 3. Ou seja, 3 ao quadrado. Mais essa área aqui, que é 4 vezes 4. E se você não percebeu, galera, ó, o que eu estou fazendo? Eu estou esquecendo o Teorema de Pitágoras. Eu estou pegando essa área, ó, o que diz o Teorema de Pitágoras, né, na forma geométrica? Que a área sobre a hipotenusa, que é essa área toda, é igual a toda essa área mais toda essa área. Ou seja, juntando essas duas aqui, vai dar essa. Tá? É isso que diz o Teorema de Pitágoras. Juntando essas duas, vai dar essa.
Isso aqui foi exatamente o Teorema de Pitágoras, ó. Quem é esse lado aqui, ó? O 5, né? Esse aqui não é 5 centímetros? Isso aqui é a hipotenusa, ó. E ficou a hipotenusa ao quadrado, do mesmo jeito. Quem é esse cateto aqui? É o 4, ó. E ficou exatamente 4 ao quadrado. Da mesma forma que esse cateto é o 3, e ficou exatamente 3 ao quadrado. Pessoal, mas será que dá certo? Não sei, vamos ver. Aqui, ó, vai dar quantos quadrados aqui? Isso aqui, pessoal, vai dar 25 quadrados, né? 5 vezes 5 dá 25. Então, isso aqui dá 25 quadrados. Aqui eu tenho quantos quadrados? O número de quadrados representa a área, tá? Aqui eu vou ter 16 quadrados, né? Que seria do 4 aqui. 16 quadrados. E aqui eu tenho 9 quadrados. Tá? 9 quadrados. Somando 16 com 9, eu tenho o quê? 25 também. Ou seja, ó, o valor que eu obtive aqui deu exatamente esse valor mais esse valor. Né? Então, aqui é uma outra situação que nós provamos o Teorema de Pitágoras. Né? O valor da área projetada sobre a hipotenusa é igual à soma das áreas projetadas sobre os catetos. Ou, simplesmente, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Tá? A soma do quadrado dos catetos, na verdade. Né? E a soma dos catetos ao quadrado seria assim, né? Seria um produto notável, né? Seria a soma dos catetos ao quadrado. A soma dos quadrados ao cateto, na verdade. Não, calma. A soma dos catetos ao quadrado... Não, a soma do quadrado dos catetos. Tá? Ficaria mais correto. Soma do quadrado dos catetos. Ok? Pessoal, então por hoje nós finalizamos aqui, tá? Teorema de Pitágoras. Né? Próxima aula a gente realiza algumas questões aqui envolvendo esse conteúdo. Beleza? Então é isso. Valeu. Até a próxima. Conteúdo importantíssimo, tá? Importantíssimo, Teorema de Pitágoras. Beleza? Então é isso. Valeu. Tchau, tchau. Olá pessoal, me chamo Éricles, sou professor de matemática aqui da escola Centro Educacional Construir. Pessoal, essa aula é dedicada aos alunos do nono ano, tá bom? Eu vou postar essa videoaula na segunda-feira, dia 19, certo? Não custa nada lembrar que, nessa data de hoje, os alunos que optaram pelo ensino presencial também estarão vendo o mesmo conteúdo que vocês, tá? Então, podem ficar despreocupados que o conteúdo vai ser exatamente o mesmo. Lógico que para vocês do ensino remoto, tá? Essa aula aqui, provavelmente quem vai ver é só quem é do ensino remoto, já que os alunos já estão lá comigo, né? Na escola. Lógico, por ter um tempo maior de transmissão de conteúdo, eu consigo aprofundar um pouco mais. Né? Eu consigo explicar um pouco mais da origem, eu consigo provar mais algumas coisas, né? Tiramos algumas dúvidas, né? Na forma ali imediata dos meninos e brincamos um pouquinho também, né? Para dar aquela descontraída. Mas o conteúdo em si, pessoal, é o mesmo, tá? Então, só para deixar bem claro para vocês, certo? Na semana passada, né? Nas últimas 2 semanas, na verdade, nós comentamos sobre o Teorema de Pitágoras, né? Um dos conteúdos mais importantes aí do nono ano. É um conteúdo extremamente consolidado, né? É importantíssimo para que você chegue no primeiro ano do ensino médio com uma base bem sólida, né? Comigo e com a matemática, na verdade, né? Que é o mais importante, tá? Então, se você não entendeu alguma coisa em relação ao Teorema de Pitágoras, eu aconselho você a voltar às últimas aulas, tentar assistir novamente, assistir outras videoaulas do YouTube que tem, não falta aí, cara. Tem muita videoaula sobre isso. Eu não sou a única fonte de conhecimento, né? Pelo amor de Deus. Então vocês podem ver no livro de vocês, podem assistir videoaulas, podem, né? Tem outras maneiras de você compreender o conteúdo, tá? Então eu aconselho que, se você ainda tem alguma dúvida, voltar e assistir novamente, tirar a dúvida que você tem sobre o Teorema de Pitágoras, para depois você dar continuidade a esse vídeo, tá? Então é um conselho que eu dou para vocês. Mas vamos lá. Trigonometria no triângulo retângulo, tá? Da mesma forma que o Teorema de Pitágoras ele é aplicado apenas para o triângulo retângulo, tá? A trigonometria, que nós vamos ver hoje as relações trigonométricas, também é apenas para o triângulo retângulo, tá? Que é aquele triângulo que tem um ângulo de 90 graus, né? Aqui nós temos algumas aplicações, certo? Da trigonometria, né? Na astronomia, que é uma das minhas paixões de vida, né? No cálculo da distância entre dois planetas, entre planetas e satélites, etc. Né? Então, no cálculo da distância entre dois planetas, na distância entre planetas e satélites, né? E outras variações aí, nós podemos utilizar aqui a trigonometria. Na topografia, né? Na determinação da altura de morros, montanhas e colinas, né? Geralmente quando a pessoa fala assim,
aquela montanha ali tem 245 metros de altura. Eita caramba, mas como é que ele mediu essa altura aí? Será que ele colocou uma trena gigante e foi medindo, colocou lá em cima, pessoal lá embaixo? Não, não foi assim, tá? Existe um mecanismo que nós chamamos de teodolito, que ele é muito utilizado para medir a altura de prédios, né? É muito utilizado na construção civil, né? Que é através dele que a gente consegue calcular a altura de edifícios, a altura de montanhas também, dependendo da distância que vai estar esse teodolito. Então, na topografia, a gente pode utilizar também a trigonometria. Inclusive, o próprio teodolito é uma aplicação pura de trigonometria. Tá? É uma aplicação pura de trigonometria. Na construção civil, né? Temos aqui algumas aplicações da construção civil. No cálculo da altura da tesoura de um telhado, né? Em geral, as inclinações do telhado são de 10, 15 e 25 graus. Né? Na determinação do comprimento de uma rampa, normalmente as rampas para pedestre têm inclinação de 10 graus. Inclinação de 10%. Isto é, para cada 10 centímetros de altura são necessários 100 centímetros de afastamento. A partir do início da rampa, para veículos, essa inclinação pode chegar até 30%. Né? Então você vê aqui que parece simples, né? Mas não é tão simples assim. Né? Inclusive dizem, né, que os pedreiros geralmente e os mestres de obra dizem que construir rampas é uma das coisas mais difíceis que se tem na construção civil. Na construção de rampas e planos inclinados, sabe-se que quanto maior a inclinação do plano, menor é a distância a ser percorrida, porém maior é a força necessária para percorrê-la. Isso é o motivo pelo qual as rampas para pedestres geralmente têm inclinação menor. Elas são um pouco mais baixas para pedestre, né? Poder diminuir a força que você deve aplicar nos músculos. Mas em compensação você anda um pouco mais. Mas aí não tem problema não. Ok, pessoal, trigonometria. Vamos entrar agora no nosso conteúdo, né? Trigonometria significa estudo da medida dos triângulos, tá? Trígono, né? Vem de triângulo, tá? Metria de medida. Tá? Então a palavra trigonometria significa estudo das medidas do triângulo. Então, pessoal, o teorema de Pitágoras, né, eu não excluo desse conteúdo de trigonometria. Até porque é o mesmo capítulo, né? O nome do capítulo é trigonometria. E o teorema de Pitágoras está dentro disso. Tá? Então, posso dizer que o teorema de Pitágoras também é trigonometria. Né? Você está estudando ali os triângulos também. Então, todo tipo de estudo de triângulos a gente pode encaixar na trigonometria. Tá? Trigonometria nada mais é do que medir triângulos, é estudar triângulos, ok? Semelhança de triângulos também pode ser classificado como trigonometria, congruência de triângulos, né? Algumas aplicações do teorema de Tales. Então, qualquer estudo envolvendo exclusivamente os triângulos, podemos chamá-lo de trigonometria. Aqui eu tenho uma revisão, né, do triângulo retângulo, né? Alguns nomes que vocês já devem saber, porque nós utilizamos isso no teorema de Pitágoras, né? Esse aqui tem o triângulo retângulo, que é aquele triângulo que tem um ângulo de 90 graus. Né? Esse maior lado aqui, tá? Que eu chamei lado A, que é o lado que está oposto ao ângulo de 90 graus. Está aqui o ângulo de 90 graus. O lado oposto a ele, nós chamamos de hipotenusa. Tá? Então, daqui a pouco vai aparecer os nomes aí. Mas esse lado aqui nós chamamos de hipotenusa. Tá? E os outros dois lados, B e C, nós chamamos de catetos. Né? Então aqui eu digo que é o cateto B e aqui é o cateto C. Tá? São os catetos. Tá? Aqui eu tenho um ângulo alfa. Tá? Um ângulo alfa. Esse ângulo alfa ele pode estar aqui ou pode estar lá em cima. Não pode ser esse, porque aqui já sei que é 90, né, pessoal? Então supondo que aqui eu tenho um ângulo. Pessoal, é aqui que entra a diferença básica entre teorema de Pitágoras e trigonometria. Os alunos confundem bastante. Pessoal, como é que nessa questão eu vou saber se eu vou aplicar trigonometria, né, propriamente dita, ou o teorema de Pitágoras? Né, os alunos confundem bastante. Dica fácil. Se em um triângulo retângulo for informado o ângulo, ou perguntar o ângulo, ou tiver alguma coisa sobre ângulo interno, saiba que provavelmente você vai usar trigonometria. Por quê? Se você parar para lembrar todas as questões de teorema de Pitágoras, ele só informou os lados, né? Informou esse lado, esse aqui e tal, e pediu outro, não sei, mas nenhuma informação de ângulo interno foi disponibilizada. Então, quando a questão não informa nada sobre ângulo ou comenta algo sobre isso,
provavelmente você vai usar a teorema de Pitágoras. Agora, se você tem um ângulo interno, muito provável você vai usar... Eu tô falando muito provável porque eu não posso falar sempre, né? Porque vai que esse ângulo tá aqui só para lhe confundir, né? Mas é muito provável você usar trigonometria nesse caso. Então, supondo que eu tenho aqui um ângulo alfa, tá? Agora nós vamos ter sobrenomes. Por exemplo, esse A, eu já sei que eu chamo de hipotenusa. Esse vai continuar sendo hipotenusa, tá? O que vai mudar é o B e o C. Porque antigamente, né, no teorema de Pitágoras, nós chamávamos o B e o C apenas de catetos. Só que eles vão ter agora um sobrenome. Onde quem deu esse sobrenome foi esse ângulo alfa. Como assim? Não entendi. Olha aqui o ângulo alfa. Tá vendo que isso aqui é cateto, né? E esse cateto, ele está exatamente oposto a esse ângulo alfa. Então, ele não vai ser chamado apenas de cateto agora. Ele vai ser chamado de cateto oposto. Da mesma forma que esse C, que também é cateto, ele está do lado do ângulo. Se ele está do lado do ângulo, ele vai ser chamado de cateto adjacente. Então, ó, lembre, os dois serão catetos, tá? Os dois continuam sendo catetos. Porém, um vai ser agora cateto oposto e o outro vai ser cateto adjacente. E o A continua sendo hipotenusa. O A não vai mudar, tá? Aqui só para a gente ver, ó. Né? O A, né? Ele é oposto ao ângulo reto, chamamos de hipotenusa. O B, ele é o cateto oposto ao ângulo alfa. Esse aqui é o cateto oposto. E o C é o cateto adjacente, tá? Cateto adjacente e cateto oposto. Professor, sempre esse B vai ser cateto oposto? E esse C sempre vai ser cateto adjacente? Não. Tem que observar onde é que vai estar o ângulo. Porque vamos supor que o ângulo ele esteja aqui, ó, o ângulo θ. Não vou botar o alfa para não confundir. Se eu for olhar agora para esse ângulo, o C ele não vai ser mais cateto adjacente. Ele vai ser agora o cateto oposto. E agora o B que vai ser o cateto adjacente. O adjacente, pessoal, é o cateto que está do lado. Tá? Aí fala assim, professor, mas o A também está do lado do ângulo θ e também do alfa. Mas o A não pode ser cateto adjacente. Por quê? Porque ele já é hipotenusa. Então, o que é que não existe hipotenusa adjacente e hipotenusa oposto? Não. Hipotenusa é hipotenusa. Então, você só vai dar esses nomes de oposto e adjacente apenas para os catetos, tá? Cateto oposto é o B em relação ao ângulo alfa, porque é o cateto que está oposto a esse ângulo alfa. Já o C, em relação ao alfa, vou até apagar para não confundir com θ, em relação ao alfa, o C será o cateto adjacente. Beleza? Então, vamos lá, continuar, né? Aqui, pessoal, eu tenho um exemplo de um triângulo retângulo, né? Que é aquele exemplo mais conhecido de todos, né? É o triângulo retângulo 3, 4 e 5, né? O exemplo mais conhecido de todos. E agora aqui eu tenho um ângulo, ó, um ângulo alfa, né? Então aqui eu tracei um ângulo alfa. Se eu pego, galera, traço aqui outro triângulo, né, aqui dentro, essa altura sendo a metade dessa, de 1,5, consequentemente esse cateto também será metade, ou seja, de 4 virá 2, tá? O que eu preciso falar sobre essa parte aqui? Deixa eu ver aqui o próximo slide rapidinho. E consequentemente também aqui também será metade, tá? Da hipotenusa para 5. Isso aqui é triângulos semelhantes, tá? Certo, então vamos lá. Eu vou logo jogar para vocês as relações, tá, pessoal? Para a gente não demorar muito. Razões trigonométricas, tá? Existem basicamente 3 razões trigonométricas. Razões é fração, tá? O nome dessas 3 razões é, vamos lá, a primeira, a relação seno, tá? A relação seno. Como é que eu faço para calcular o seno? O seno do ângulo, ele vai ser calculado por uma razão. Essa razão vai ser o seguinte, ó, cateto oposto dividido pela hipotenusa. Isso será o seno. Então, por exemplo, ó, vamos esquecer aqui esse segundo triângulo. Vamos considerar apenas o primeiro, tá? Então, ó, se eu tenho esse triângulo 3, 4, 5, só perguntar para você assim, ó, quem é o seno do alfa? Então, tá aqui o ângulo alfa. Como é que calcula o seno? O seno vai ser o cateto oposto, né, ó. Pegue isso com uma fórmula, tá? Cateto oposto, que é o cateto oposto? É o 3, né? Então vai ser 3. Por que o 3 é o cateto oposto? Porque aqui está o alfa e o 3 está oposto a esse ângulo alfa. Dividido pela hipotenusa.
Quem que é a hipotenusa? É o 5, né? Porque é oposto ao ângulo reto. Então, pessoal, é só isso. Então, posso dizer que o seno do alfa é 3/5. Acabou. Então, essa é a nossa primeira relação. A nossa segunda relação, essa foi a nossa primeira, tá? A nossa segunda relação é a relação cosseno, tá? Como é que eu faço para calcular o cosseno do ângulo alfa? Vou botar só cosseno, tá? Cosseno. Como é que eu faço para calcular o cosseno? O cosseno ele vai ser calculado muito parecido, tá? Só que em vez de ser o cateto oposto agora, vai ser o cateto adjacente, tá? Então, se você pegar o cateto adjacente e dividir pela hipotenusa, você encontra a relação seno, tá? A relação trigonométrica cosseno, tá? Então, para você calcular o seno, você divide o cateto oposto pela hipotenusa. Agora, para você encontrar o cosseno, você divide o cateto adjacente pela hipotenusa. Então, nesse caso aqui desse triângulo, quem seria o cosseno do alfa? Cateto adjacente. Olha para o ângulo alfa. Quem é o cateto adjacente? É o 4. Então, seria 4. Quem é a hipotenusa? 5. Então, eu posso dizer que o cosseno do alfa ele é 4/5. É importante falar que tem que ser o cosseno do alfa. Porque se aqui em cima tem um θ, o cosseno de θ já não vai ser mais 4/5, porque o cateto oposto vai ser outro, o cateto adjacente vai ser outro, tá? Então tem que tomar cuidado nisso, que você tem que especificar quem é o ângulo. Então é o cosseno do alfa, tá? E por último, né, lembrando que são 3 relações trigonométricas, tá? E por último, nós temos a tangente, tá? A tangente. Como é que eu faço para calcular a tangente? A tangente você vai pegar só os de cima, ó. Vai ser o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Você vai tirar a hipotenusa, tá? Não vai ter hipotenusa na tangente. Então, a tangente vai ser o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Fazendo nesse caso aqui o exemplo, ficaria assim, ó. A tangente do alfa será cateto oposto. Olha para o alfa. Quem é o cateto oposto do alfa? 3. Dividido pelo cateto adjacente. Quem é o cateto adjacente? 4. Ok. Então, pessoal, essas são as 3 relações trigonométricas, tá? A relação seno, a relação cosseno e a relação tangente. Essas são as 3 relações trigonométricas, tá? Existe a tabelinha, bate o print aí quem quiser, tá? Existe a tabelinha que a gente vai usar bastante, tá? Que é a tabela trigonométrica. Existem 3 ângulos que você deve saber de cabeça qual é o valor do seno, qual é o valor do cosseno e qual é o valor da tangente. Esses ângulos são o ângulo de 30. Isso aqui eu não vou passar para vocês, tá? Quem está no presencial vai ver isso aqui. Tá? Porque eu tenho um tempo maior para falar sobre isso. E a gente vai ver isso aqui. Mas basicamente isso aqui é a prova das relações trigonométricas, que eu vou dar para vocês só a tabela, tá? Então, ó, pronto. Perfeita. A tabela está linda, cara. Perfeita. Bate o print aí, pelo amor de Deus. Essa tabela, eu vou dar para vocês apenas o resultado, tá? Tudo isso que tem aqui atrás, esses triângulos, provando aquilo ali, tá? Como é que eu cheguei naqueles resultados? Isso aqui eu vou mostrar só para quem está no presencial. Porque senão tem que levar... Eu vou levar 5 aulas só para falar disso aqui. Aqui na gravada, né? Então o que importa é isso aqui, tá? Tabela trigonométrica. Você tem que saber esses 9 resultados, você tem que saber. Os ângulos, tá? É 30, 45 e 60. Então você vai ter que saber de cabeça qual é o valor do seno, qual é o valor do cosseno e qual é o valor da tangente desses 3 ângulos. Por exemplo, se eu perguntar assim para você, ô fulano, qual é o cosseno de 60 graus? Você já tem que saber. O cosseno de 60 graus é 1/2. Se eu perguntar, ei, quanto é a tangente de 45 graus? Tangente de 45 graus é 1. Ei, quanto é o seno de 30 graus? 1/2. Quanto é que é o seno de 45 graus? Raiz de 2/2. Ei, quanto é o cosseno de 45 graus? Raiz de 2/2. Ei, quanto é o cosseno de 30 graus? Entenderam, né? Então você vai ter que saber esses valores de cabeça, tá? Bate o print e tenta decorar, tá? Tem até uma forma mais fácil de você decorar essa tabela, tá? Você vai fazer apenas o seguinte, ó. Você vai montar primeiro, tá? Deixa eu ver se tem algum espaço aqui.
Tá, vou usar esse espaço em branco, tá? Esquece que tá aqui, tá? Você vai montar a tabela, tá? Eu vou ensinar vocês a montar a tabela. Tá seno, cosseno, tangente. Aí você vai estar usando, ó, 30, 45, 60. Olha como é fácil. Com o tempo você já vai saber decorado cada um, tá? Mas eu aconselho você a montar a tabela sempre, para você ir memorizando. Olha como é fácil. Você faz o seguinte, ó. Você vai começar do seno, tá? Aqui em cima, você vai seguir uma ordem numérica. Crescente, tá? 1, 2, 3. E embaixo você inverte. 3, 2, 1. Olha isso, ó. 1, 2, 3. Aqui você inverte. 3, 2, 1. Extremamente fácil, né? 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo você coloca sobre 2. Sobre 2 aqui, sobre 2 aqui, sobre 2 aqui, sobre 2 aqui, sobre 2, sobre 2. Ou seja, 1, 2, 3, 3, 2, 1, coloca tudo sobre 2. Aonde tiver numerador 2 e 3, você bota raiz quadrada. Só não bota onde tem 1. Então você vai botar, ó, raiz aqui em cima, raiz aqui em cima, raiz aqui, raiz aqui. Acabou. O seno e o cosseno do 30 com 60 você já fez. Não creio, professor. Ó, não dá pra entender, né? Mas tá exatamente igual, tá? Então, ó, bem simples. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Coloca tudo sobre 2. Raiz quadrada onde tem 2 e 3. Ponto. A tangente, infelizmente, ela não tem nenhum sentido, tá? Você vai colocar o seguinte. Raiz de 3 sobre 3. 1 raiz de 3. Aqui você tem que fazer mesmo, tá? Se você não souber a tangente, você faz assim, ó. Você pega o seno e divide pelo cosseno. Por quê, professor? Se você dividir o seno pelo cosseno, você encontra a tangente. Olha que lindo. Ou seja, se você pegar 1 sobre 2, que você já sabe, né? O seno e o cosseno já sabe. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Coloca tudo sobre 2. Raiz quadrada onde tem 3 e 2. Então, o seno e o cosseno você já sabe. Caso você esqueça a tangente, não tem problema. É só você pegar o seno, divide pelo cosseno, você tem a tangente. Olha que lindo. Dá perfeito isso aqui, tá, pessoal? Perfeito. Outra coisa, tá? Se você dividir seno pelo cosseno, você encontra a tangente. É por isso que aqui dá 1. Porque, ó, se você pegar seno de 45, é raiz de 2 sobre 2. Divide pelo cosseno de 45, que é a mesma coisa. Qualquer coisa dividido por ela mesma é 1. Por isso que está dando 1. Tá? Mas aí, você pode fazer 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo sobre 2. Raiz quadrada onde tem 2 e 3. A tangente você vai colocar raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Pessoal, então é isso, tá? A gente se encontra agora, tivemos aí mais de 20 minutos de aula, tá? Então foi perfeito. A gente se encontra agora na próxima aula, tá? Se não me engano é na quinta-feira, né? Mudou os horários, mas se não me engano é na quinta-feira, nossa próxima aula. Beleza? Então é isso, tchau, tchau, até a próxima.